Você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Eu sou o Joab Paiva e até às 19 horas estarei com você trazendo muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do estado e fatos relevantes, logicamente, do Brasil e do mundo. Hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência constante, você que nos acompanha das diversas plataformas a nossa TVI é exibida. Você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, nosso muito obrigado pela sua audiência. E você também que nos acompanha através da internet, o youtube.com, nosso canal oficial, /TVI Oficial. Coloca aí, por gentileza, Cássio. youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial da TVI, o nosso muito obrigado a você que nos acompanha. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já no nosso canal, se junte aí a este número de inscritos, de pessoas que já estão aí ligadas na nossa programação e com certeza, eu tenho certeza que você ficará muito bem informado e gostará muito da nossa programação, hein? Programação diversificada, com muito entretenimento, também bem-estar e muitas informações. Diariamente são 5 horas de muita informação para você aqui diretamente dos nossos estúdios Alto das Comunicações, aqui na nossa cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Tá certo? Lembrando, você também pode acessar aí ao nosso portal de notícias, ao nosso portal da TVI, melhor dizendo, que por lá também, apertando no botão de notícias, você será direcionado em uma parceria com o Jornal à Tarde, as notícias atualizadas, né, minuto a minuto para você, lá diretamente do Jornal à Tarde, esse jornal conceituadíssimo em todo o Brasil. Por lá também você acompanha a nossa programação ao vivo e também outros conteúdos exclusivos lá para você, tá bom? Então, não perca, acesse já aí www.tviplay.com.br. Esse é o nosso site oficial da TVI. Baixe também o nosso aplicativo, se preferir, já está aqui o QR Code, tá certo? Aponte aí a câmera do seu celular e baixe já o QR Code para que você possa estar por dentro no momento em que a nossa programação esteja no ar. No YouTube, já falei, mas no Instagram, o nosso arroba é o TVI Play Oficial. Esse é o nosso arroba do Instagram, viu, gente? Não perca lá no nosso Instagram também muitos vídeos também falando sobre os nossos bastidores aqui, vídeos de notícias do que acontece diariamente por aqui em nossa região da Bahia e em outras regiões. Enfim, você acompanha também lá no nosso Instagram a todo momento sendo atualizado por lá, tá bom? Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro, já chegamos aí na reta final de fevereiro, podemos dizer isso, né? O segundo mês do ano já está indo embora, viu, meu amigo Cássio? O negócio não é brincadeira. 2026 está passando muito mais rápido, essa é a percepção, pelo menos, que estou tendo, né? Hoje é dia 19, já estamos aqui, né, entrando na reta final deste mês agora de fevereiro, segundo mês do ano. E vamos então às principais notícias do dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um corpo que foi encontrado, tá certo? O corpo do ex-goleiro, o Relepa, ele era conhecido por esse nome, Relepa, foi então encontrado morto, hein, em uma área rural. Daqui a pouquinho nós estaremos falando aqui na nossa cidade, esse corpo foi encontrado. A família aí está suspeitando de um mal súbito. O corpo então foi encontrado em uma área rural de um ex-atleta aqui da região, o Relepa, e a família está suspeitando de que ele tenha passado mal, hein? Daqui a pouco mais informações sobre essa notícia triste, né, aqui na nossa região, que é a morte do Relepa, ex-goleiro, ex-atleta aqui da nossa região sul da Bahia. Vamos falar também sobre o uso da tecnologia contra o crime, né? Muita gente foi reconhecida lá no Carnaval de Salvador. De que forma, meu amigo? Através da inteligência da tecnologia, né? Ou seja, mais de 60 pessoas, mais de 60 foragidos da justiça acabaram sendo presos, tudo isso por conta do reconhecimento facial aí no Carnaval de Salvador, né? Acharam que ia ficar por lá, curtindo, dançando, bebendo, fazendo tudo que queria fazer e não seriam reconhecidos. Mas, pelo contrário,
foram reconhecidos e já estão detrás das grades. Foram reconhecidos e já estão detrás das grades com o uso aí da tecnologia. Daqui a pouco também mais informações sobre esse assunto. Olha, muita atenção também a você que está em busca aí de uma nova colocação no mercado de trabalho. Daqui a pouco estaremos divulgando aqui também algumas vagas de emprego disponíveis aqui na nossa região, hein? Tanto na nossa região sul da Bahia, como também na região sudoeste, exemplo da cidade de Teixeira de Freitas, ou de Jequié, e extremo sul, a exemplo da cidade de Teixeira de Freitas, tá certo? Daqui a pouco, então, vamos divulgar algumas vagas através do Cine Bahia. Olha, infelizmente, a violência continua a crescer também aqui nas diversas regiões da nossa Bahia, interior da nossa Bahia. Um homem, ele acabou sendo morto a golpe de machado. Isso mesmo, isso aconteceu em uma cidade do sudoeste da Bahia, mais precisamente na cidade de Itambé, tá certo? Esse homem foi morto a golpe de machado e o filho adolescente é o principal suspeito. Minha gente, que terrível. Filho contra pai, pai contra filho. Estamos vendo se cumprir aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Daqui a pouco, essa informação aqui no nosso TVI News, segunda edição. Essas e muito mais outras, né? Vamos falar também sobre a participação do governador Jerônimo Rodrigues essa semana na cidade de Uruçuca. Vamos saber o que ele veio fazer por aqui, né? Enfim, essas e muito mais informações vocês acompanham a partir de agora aqui no nosso TVI News, segunda edição, tá certo? Eu vou a um rápido intervalo e já que eu retorno, não saia daí. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers.
Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E eu quero aqui, logicamente, abraçar a cada um de vocês que nos acompanham, hein? Nos acompanham diariamente, tanto aqui da cidade vizinha, cidade de Ilhéus, a terra da Gabriela, como também aqui da nossa cidade de Itabuna. E recebi aqui, agora há pouco, uma mensagem da minha amiga Patrícia Braulio. Um forte beijo para você, minha amiga. Está sempre nos acompanhando aqui também, nos prestigiando com a sua grande audiência, tá certo? Vamos então às informações, neste exato momento, desta quinta-feira. Nós chegamos aí dessa semana após o feriadão de carnaval, né? Muita gente retornou no dia de ontem, mas também muita gente retornando no dia de hoje, já que ontem boa parte do comércio abriu apenas no período vespertino, como já é de praxe, né? A quarta-feira de cinzas, o comércio volta a retornar, né? Volta a atender, volta a abrir as portas após o meio-dia. Mas, como estava dizendo aqui, algumas pessoas retornaram apenas hoje, e então, hoje praticamente é o primeiro dia útil aí deste período, que, como reza a lenda, né, meu amigo Cássio,
é o período que dá início de fato ao ano. Esse ano que é um ano carregado aí de muitas informações, é um ano carregado aí também das eleições, né? Essas eleições que prometem, eleições nacionais, estaduais, né? Nós teremos aí a escolha do novo presidente da República, do novo governador, dos deputados federais e estaduais e também senadores. Esse ano o Senado Federal renova 2/4, né? 2/3, melhor dizendo, desculpem, 2/3 das cadeiras em todas as unidades da federação, hein? Em todas as unidades da nossa federação. Mas vamos então ao que interessa, vamos de informação, vamos de notícias. Nós vamos falar agora sobre apreensão, viu gente? Apreensão de armas de grosso calibre, que foram apreendidas aí pela PRF na cidade de Vitória da Conquista, no nosso sudoeste do estado. Vitória da Conquista, PRF apreendeu armas de grosso calibre. É o trabalho dos nossos agentes aí da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos matéria sobre este assunto e nós vamos ver a partir de agora. Pode rodar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um fuzil, uma pistola e centenas de munições durante uma fiscalização da Operação Carnaval 2026 na BR-116, em Vitória da Conquista. Equipes da PRF realizavam abordagens de rotina quando deram ordem de parada a um veículo de passeio ocupado por 3 pessoas. Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram um fuzil desmontado e escondido no assoalho, ocultado de forma a dificultar a visualização. Também foi localizada uma pistola em posse de uma das ocupantes. Segundo a PRF, os ocupantes do veículo possuem passagens anteriores por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e furto qualificado. Os 3 suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Vitória da Conquista, onde ficaram à disposição da Justiça. O armamento apreendido foi encaminhado para perícia e demais providências legais. Então está aí, hein? Está aí essa grande apreensão, armas de grosso calibre apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, desses que já são velhos conhecidos aí da polícia, né? Segundo as informações, as pessoas que foram apreendidas aí, estavam dentro do veículo onde foram achadas essas armas, já são velhos conhecidos da polícia. São velhos conhecidos da polícia, o que, de fato, só fortalece que essas armas iriam para a mão, né, do crime organizado. Enfim, pessoas que já foram presas por tráfico de drogas, né, outras questões também, enfim, né, foram então apreendidas aí pela Polícia Rodoviária Federal. Algo que chama a atenção é o seguinte, porque os bandidos acham o seguinte: estamos aqui no carnaval, a polícia não vai parar, tá todo mundo aí pensando em carnaval, todo mundo. Pelo contrário, a Polícia Rodoviária Federal, lá do sudoeste do estado, assim como as aqui da nossa região, do sul do estado, do extremo sul, estão sempre alertas, né? Assim como os escoteiros, eles estão sempre alertas, estão sempre nas rodovias, guardando as nossas rodovias contra essa questão de acidentes, mas também trabalhando ostensivamente contra o crime, porque os criminosos passam por ali, trafegam por ali, e muitos deles, assim como foi apreendido aí, com armas de grosso calibre, com além da farta munição, com também a questão das drogas, né, meu amigo Cássio? Passam por ali. E daí a importância, então, do trabalho minucioso que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo nas nossas rodovias Brasil afora. Parabéns, então, aos nossos guerreiros e guerreiras da Polícia Federal e colocaram de trás das grades essas pessoas que já estão praticando o ilícito, né, que é, de fato, aí, transportar esse tipo de arma. Tudo indica que iriam para a mão do crime organizado, né? Tudo indica, porque para a mão de gente de bem que não iria, pelo contrário, né, mas iria municiar, de fato, aí, organizações criminosas aqui no nosso estado da Bahia. É o que tudo indica, segundo as informações que chegaram até a nós, tá certo? Então tá aí, armas de grosso calibre apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal no nosso sudoeste baiano, na cidade de Vitória da Conquista. Um abraço aí também para todos da cidade de Vitória da Conquista. Como é o nome do pessoal lá de Conquista, Cássio? É que trabalhava aqui com a gente, o Gustavo, né? Correspondente da gente aqui. Correspondente. Gustavo Magalhães. Isso mesmo, Gustavo Magalhães, correspondente aí. Um abraço para o Gustavo, para sua esposa.
Dentro em breve nós vamos voltar com o Gustavo aqui trazendo notícias também de lá da Vitória da Conquista, hein? Um abraço para o Gustavo. Lembrando também lá do Extremo Sul, o nosso Ramiruel Lobo, né? Também dentro em breve estará de volta, viu, gente? Trazendo notícias aí lá do nosso Extremo Sul da Bahia. Ramiruel Lobo estará de volta. Algumas pessoas perguntaram, cadê o Ramiruel? Nunca mais apareceu, nunca mais trouxe as notícias. Ele estará de volta dentro em breve aqui, fazendo a correspondência lá do nosso Extremo Sul. Você não pode perder dentro em breve aqui também no nosso TV News, tá bom? Vamos seguindo de notícias agora aqui da nossa região, agora da cidade de Itabuna. Como eu disse aqui na abertura do nosso programa, um corpo foi encontrado aqui em Itabuna, tá certo? Um corpo foi encontrado na área rural e identificado já, hein? O corpo do ex-goleiro Relepa, ele que é muito conhecido aqui na nossa região, foi encontrado. A família estava à procura dele desde a última quinta-feira, né? Quinta-feira da semana passada, melhor dizendo, desde a última desde terça-feira, anteontem, não é isso? Desde o dia 17. A família estava à procura do Relepa e agora, infelizmente, o corpo dele foi encontrado, logicamente, sem vida. A família está suspeitando que ele tenha tido um mal súbito. Logicamente que os exames apontarão se sim ou se não, né? Agora, então, os exames apontarão, a polícia fará aí todo esse trabalho para descobrir o que pode ter causado, então, a morte do esportista Relepa, ex-goleiro aqui da nossa região, hein? O esporte regional está, então, de luto neste dia de hoje, porque, como eu disse, foi localizado o corpo, né, no início da tarde do dia de hoje, o corpo do Evaldo Benevides Bispo, de 52 anos, ainda novo Relepa, hein? 52 anos, que era conhecido em toda a nossa região, né? O ex-atleta que marcou época aí no futebol sul da Bahia, ele estava desaparecido, como dissemos aqui, desde a última terça-feira, quando então os familiares estavam à procura dele, né? A última vez que ele foi visto foi na última terça-feira, tá certo? O corpo então do Relepa foi encontrado em uma área de zona rural aqui da nossa cidade de Itabuna, e o local de difícil acesso, como vocês podem ver nas imagens aí, né? Olha aí a imagem tanto do Relepa como também dos agentes trabalhando. São o pessoal do Corpo de Bombeiros, não é isso? Pelo que tudo indica aí? Ou é do departamento? Enfim, né? O Corpo de Bombeiros estava por lá e também o Departamento de Polícia Técnica. Ambos fizeram este trabalho aí, né? Lembrando, o local era de difícil acesso, gente, né? O terreno íngreme exigiu aí esse esforço conjunto. Por isso que está o Corpo de Bombeiros e também o pessoal do Departamento de Polícia Técnica, né? Devido à geografia aí do terreno, os agentes enfrentaram dificuldades, grandes dificuldades, tanto para chegar ao corpo, quanto também para realizar a remoção do mesmo, né? O morador, ele que era morador aí do Jardim Grapiúna, aqui na cidade de Itabuna, Evaldo, era um visitante assíduo da zona rural para ver tantos amigos como parentes, que nutria ali, logicamente, uma grande amizade, né? Ele sempre ia, segundo informações, a essa zona rural, a essa localidade, onde então o corpo dele foi encontrado no início da tarde do dia de hoje, hein? Segundo uma prima do Relepa, há 2 anos atrás, ele enfrentou um grave problema de saúde, após sofrer um AVC, né? Enquanto trabalhava em uma revendedora de gás. Na época, o Relepa chegou, inclusive, a ficar 6 dias, olhem bem, ele chegou a ficar 6 dias na UTI e 1 mês internado, né? Perdendo a fala como sequela deste episódio. Já tinha se recuperado e agora, então, né, ele, infelizmente, veio a óbito. Daí, então, surge, né, gente, essa situação de que possa ter sido um mal súbito, já que ele já tinha apresentado um quadro de AVC, lamentavelmente, né? No esporte, relembrando aqui, o Relepa, o Evaldo, conhecido como Relepa, Evaldo Bispo, de 52 anos, ele deixou aí um legado como goleiro. Ele atuava como goleiro no futebol, né? Atuou pelo time dos Cobras na cidade de Ibicaraí e também vestiu a camisa do Itabuna Esporte Clube, hein? Sendo uma figura muito querida e respeitada entre os desportistas aqui
da nossa região, né? Lembrando que a família descarta inicialmente a hipótese de afogamento acidental, né, por imperícia, já que o ex-goleiro tinha então experiência aí, como eu já disse, ele ia sempre por aí e a família acredita que não aconteceu afogamento, ele já tinha experiência de nadar neste rio, já conhecia a região, né? O trecho onde ele foi encontrado, segundo informações, também era um trecho raso, né? Não tinha como então essa hipótese de um afogamento. Né, é o que se diz inicialmente. Logicamente que a polícia irá fazer toda a análise, né? A principal suspeita aí dos familiares é de que ele tenha então sofrido esse mal súbito enquanto atravessava ou estava próximo à área do rio. O corpo foi então encaminhado, né, ao Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Itabuna, onde passará por necrópsia para confirmar, logicamente, a causa da morte, de fato, o que de fato aconteceu com o Evaldo Bispo, ele muito conhecido como Relepa na área do futebol, hein? Nossos mais profundos e sinceros sentimentos nesse momento a toda a família, né? A toda a família, a todos que já estavam acostumados aí com Relepa, né? Aquele futebol, enfim. De fato, esse momento da partida é um momento muito triste. Então, nossos sentimentos a cada um de vocês, aí, amigos, familiares, né, que estavam e conheceram, então, o Relepa e que agora foi encontrado morto mais cedo, aí, no início da tarde de hoje, em uma área de zona rural, aqui no nosso município da cidade de Itabuna, tá, gente? Tá certo, gente? Tá aí, então, essa informação aqui da nossa região. Ex-goleiro Relepa foi encontrado morto nesta área rural. Vamos seguindo? Vem comigo aqui, porque agora nós vamos seguindo com mais informações e desta vez a informação é a seguinte, a informação tem relação com a tecnologia, isso mesmo. Olha, os bonitinhos por aí cometem os crimes, né? Fogem da justiça, fogem da polícia, e querem ir curtir o carnaval, ó. Ficar lá curtindo o carnaval, meu amigo Cássio. Aí passava o bloco lá do Tony Salles, né? Com a música que foi bem tocada aí, a Panameira, e o cara tava lá dançando. Passava a música da Ivete, que o Wendel aqui, que tem o podcast aqui, o nosso querido Wendel, dança, né? Que é a música do Vampirinha. Eles estavam lá dançando. Passou o Bel Marques cantando Que Calor é Esse? Eles estavam lá também. Mas esqueceram que além das atrações no circuito, também existiam as câmeras de reconhecimento facial. Isso mesmo, é isso que eu estou falando, tá certo? A tecnologia aí contra o crime. Mais de 60 foragidos foram então presos por reconhecimento facial no carnaval deste ano na nossa capital, na cidade de Salvador. É a tecnologia ajudando aí a reconhecer quem deve à justiça, né? A folia momesca deste ano, lá na capital baiana, não foi apenas uma festa, mas também fruto, né, de grande tecnologia no combate ao crime. O sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado se consolidou como uma ferramenta eficaz, né, resultando aí na prisão, como já disse, de mais de 60 pessoas foragidas da justiça, hein? Mais de 60. O número representa aí um aumento significativo em relação ao ano anterior, a 2025, quando então 55 com mandado de prisão em aberto foram localizados pela mesma tecnologia. As últimas prisões foram então realizadas na tarde do dia de terça-feira, no encerramento oficial da festa na capital baiana. O encerramento da festa na capital baiana. A operação de reconhecimento facial não se limitou a Salvador, hein? Não se limitou à capital baiana, estendendo-se também para o pré-carnaval e eventos carnavalescos aqui no nosso interior do estado, como na cidade de Porto Seguro, Santa Cruz Quebrabalha e Lapão. Entre os indivíduos aí detidos estão suspeitos de uma vasta gama de crimes graves, incluindo homicídio,
tráfico de drogas, o que mais tem crescido agora, violência contra a mulher, porte ilegal de armas, roubo, estupro, agressão e dívida de pensão alimentícia. Todas essas, inclusive dívida de pensão alimentícia, né? Imagine. De volta. Imagine, o cidadão está lá com a dívida de pensão alimentícia, né? Não paga a pensão para o seu próprio filho e vai lá curtir o carnaval como se nada tivesse acontecido. Mas a inteligência artificial, o reconhecimento facial chegou até ele. E está onde agora, meu amigo Cássio? Está de trás das grades, estão de trás das grades. Hein? Lembrando que a capacidade do sistema de identificar aí rapidamente pessoas procuradas pela justiça em meio à multidão de circuitos carnavalescos, reforça a aposta do Estado na tecnologia como aliada da segurança pública. Está aí então, hein? Está aí então o trabalho da nossa Secretaria de Segurança Pública, que tem à frente o Marcelo Werner, tem feito esse trabalho, um trabalho importante, né, no reconhecimento e também na captura de pessoas que devem à justiça, e são procuradas pelas forças policiais. Um belo resultado, aumento significativo. Ano passado eram 55 pessoas procuradas, foram reconhecidas. Este ano o número já aumentou para 60, né? Um número bem interessante. Na verdade, mais de 60, né? Mais de 60 foram encontrados. É isso mesmo. Né? Ou seja, a tecnologia como aliado aí também das forças policiais, da nossa segurança no estado da Bahia. Eu me lembro muito bem que aqui em Itabuna também funcionou muito bem. Né? Funcionou no Itapedro. Eu não sei dizer agora no Carnaval Antecipado, mas no Itapedro nós tivemos aqui essas câmeras de reconhecimento facial e tiveram alguns meliantes que foram para trás das grades, reconhecidos e colocados onde eles devem estar de fato, porque se cometeram crime, devem pagar por ele, tá certo? Vamos seguindo, vem aqui comigo, meu amigo Cássio, nós vamos seguindo de mais informações, porque as informações aqui não podem parar, as informações aqui são a todo momento, né? A todo momento e em todo lugar. Vamos falar sobre uma coisa que tem chamado muita atenção, que é as manifestações aí contra a queda no preço do cacau, hein? Mais manifestações interditaram, então, a BR-101, dessa vez em Itamaraty. Vamos ver essa matéria. A quarta manifestação contra a queda no preço do cacau aconteceu nesta quarta-feira no distrito de Itamaraty, em Ibirapitanga. O protesto reuniu produtores rurais, comerciantes e moradores da região, que voltaram a interditar a BR-101 nos dois sentidos. De acordo com os manifestantes, a mobilização é motivada pela insatisfação com a queda no preço da arroba do cacau, que tem impactado diretamente a renda das famílias que dependem da lavoura cacaueira. A região é tradicionalmente produtora do fruto e tem na atividade uma das principais bases da economia local. A mobilização marca o quarto ato realizado na região com a mesma pauta, reforçando o clima de preocupação entre os produtores diante do cenário atual do mercado do cacau. Na BR-101, Itamaraty, estamos fazendo uma reivindicação aqui, juntamente com os agricultores, acerca do cacau. E o nosso objetivo é que o cacau tem que subir, porque o cacau já foi para R$1.000 e hoje se encontra de R$170. Então, para nós é um tapa na cara da sociedade aqui do estado da Bahia. Então, o nosso objetivo é fechar a BR-101 e nem só uma vez, 10 vezes, 200 vezes, se não resolver o nosso problema. Aqui nós estamos mais uma vez em prol do nosso cacau, não é só do cacau nosso, mas é de todos os produtores, pequenos e grandes produtores de cacau. Navios estão chegando e os nossos cacau que é produzido aqui estão desvalorizando nossa produção e está valorizando um cacau que é escravizado, onde as crianças pequenininhas que trabalham para trazer esse cacau para cá, onde é zero de importação, não está cobrando imposto, não está cobrando nada. Então, juntos nós estamos aqui, para chamar todos os pequenos e grandes produtores, para nos ajudar aqui a fortalecer aos governadores, a Lula, ao governador da Bahia, a todos os
governadores, deputado estadual, deputado federal, porque assim, somos nós que colocamos ele lá, e eles não sobem sozinhos. Então assim, agora vai ter 2026 por uma eleição. Então todos nós temos que ficar, ter a certeza e ver qual lado que nós vamos votar. Porque quem não anda com nós é contra nós. E é isso que a gente toma aqui. Vamos, vem gente, vem Bahia! Então tá aí, hein? Tá aí o protesto dos produtores, dos pequenos produtores de cacau, o que logicamente tem chamado bastante atenção. Nós sempre temos mostrado aqui como nós sempre estamos falando, né? Os produtores de cacau que precisam serem respeitados. É um verdadeiro desrespeito com o produtor. Pessoas simples, pessoas que acordam cedo, trabalham no cultivo do cacau, né? Plantam, regam e colhem esse cacau com a mesma pauta. Para vender o mesmo, para vender aí, para chegar ali, vender e receber menos de R$200 na arroba do cacau, como disse o cidadão aí na sua tela. Menos de R$200. Não tem como, não tem como. É, na verdade, um desrespeito com o cidadão. É, como bem disse também a senhora que está aí, né? Atenção, senhores representantes, atenção, senhores deputados federais, atenção, senhores deputados estaduais. Foi esse povo aí que também ajudou a colocar os senhores aí no poder. E esse é um momento que nós precisamos unir forças para lutar em favor deles agora. Afinal de contas, os senhores e as senhoras passarão de porta em porta, eu tenho certeza, a partir agora do mês de setembro, né? Agosto, final de agosto, início de setembro, passarão, ó, de porta em porta, batendo, apertando a mão e pedindo voto. Mais um voto de confiança para passar mais 4 anos na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Mas agora o povo, os produtores de cacau, precisam dos senhores. De fato, é um verdadeiro desrespeito. Quem se beneficia são as grandes empresas aí que importam esse cacau da África sem pagar o imposto devido, sem a questão aí também sanitária, né? Então é preciso estar de olho, é preciso estar atento a essas questões para que os nossos produtores de cacau não venham continuar sofrendo mais do que já sofrem. Vamos respeitar os nossos produtores. E aí a única saída é o quê? Chamar a atenção fechando a rodovia. Eu sempre digo aqui que quando fecha a rodovia, acaba ferindo outros direitos. Mas essa tem sido, pelo que eu tenho visto, a única saída para poder chamar a atenção aí das nossas autoridades. Atenção, governador Jerônimo Rodrigues. Eu sei que não é o senhor que resolve essa questão aí. Não é. Mas o senhor pode ajudar a resolver pela sua influência e pelo cargo que ocupa. Vamos com a comissão para Brasília, vamos conversar com o presidente, vamos conversar com os deputados e vamos criar aí uma lei de uma barreira. Né? É isso. Ou até mesmo de incentivos aos produtores nesse quesito. Mas nós precisamos valorizar, né? Criar mecanismos para a valorização do cacau daqui da nossa terra. Afinal de contas, não são os africanos e não são os grandes empresários, apenas os grandes empresários que votam nos senhores. Pelo contrário, é a massa, é o povo, são os produtores que votam nos senhores e que estão aí para defender. Nós não estamos aqui pedindo nada mais, nada menos do que os nossos direitos, de que os senhores nos representem de fato. Né? Esse é o pedido, tá certo? Então tá aí, manifestação contra essa queda no preço. Vejam que ele disse que há um tempo atrás a arroba chegava a cerca de R$1.000. Hoje a arroba está a menos de R$200. De fato, uma grande queda, uma grande desvalorização. É preciso discutir urgentemente, hein? E muito bem essa senhora aí, ó. Ah, fomos nós que colocamos eles não podem esquecer isso. Quem não é conosco é contra nós. É aquela história, aquele que não ajunta, espalha. É a verdade. É a verdade, muito bem colocado por essa senhora aí, por essa produtora de cacau também aqui da nossa região, tá certo? Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo. E já que nós voltamos, eu quero aqui mandar um abraço para a Patrícia, né? Patrícia está nos assistindo.
Isso mesmo, ela falou aqui comigo, olha, estou assistindo. Isso aí, um beijão, minha amiga Patrícia. Continue conosco, já já que nós voltamos. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica, utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica, utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros.
Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você. Vamos então de informações, vamos então de notícia, né? A notícia não pode parar até às 19 horas, você muito bem informado. Então, muito bem, vamos trazer aqui, vamos falar sobre um crime terrível que aconteceu no sudoeste do nosso estado. Nós falamos agora há pouco sobre a apreensão da PRF por lá de armas de grosso calibre. Abrimos o programa falando lá na cidade de Vitória da Conquista. E agora também lá na região sudoeste nós estaremos falando da cidade de També, porque por lá um homem foi morto a golpes de machado, tá certo? Na cidade de També, para quem não sabe, ali bem próximo, né? Bem próximo à Conquista, antes da subida da ladeira do Marçal, a cidade de Itambé, né? Agora o que mais choca, o que mais chocou neste caso aqui deste homem, que foi morto a golpes de machado, prestem bem atenção. O que mais chocou foi exatamente quem é o principal suspeito. E segundo informações, o principal suspeito é o filho adolescente deste homem. Um crime verdadeiramente bárbaro. Esse crime bárbaro abalou aí a tranquilidade, né, a tranquila zona rural de També. Você vê aí esse homem, desculpem, que perdeu a sua vida, né, como já disse, na zona rural da cidade de També, hein? Este bárbaro crime abalou aí a cidade de També. Este homem, identificado como Birandi, foi então encontrado morto com sinais de extrema violência na localidade de Formosa, que é uma região que faz divisa, é Itambé, mas é uma região que já faz divisa com a cidade de Vitória da Conquista. O caso ele ganha contornos ainda mais dramáticos, como a linha de investigação aí adotada pela polícia, que aponta um familiar próximo, então, como autor deste homicídio terrível, hein? O corpo da vítima foi localizado por moradores nas proximidades de uma cachoeira da região. O Birandi apresentava, então, ferimentos profundos provocados por golpes de machado, né? E, de acordo com as evidências encontradas no local, após o assassinato, o corpo foi, então, arrastado por alguns metros e ocultado em uma área de matagal denso. As autoridades locais informaram que o principal suspeito de cometer o crime é o próprio filho da vítima. Que absurdo! O próprio filho da vítima, que é um adolescente de apenas 16 anos. A motivação do ataque ainda é desconhecida por parte da polícia, né? Está sendo apurada pela delegacia territorial de lá. Além também da participação do jovem, vejam bem, a Polícia Civil
está investigando aí se houve a colaboração de outras pessoas na execução, né? Ou até mesmo na ocultação do cadáver. Equipes da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar Rural foram então acionadas e realizaram o isolamento da área para preservar a cena do crime, hein? Os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista então efetuaram o levantamento cadavérico e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal, onde então acabou passando pelos exames, né, necessários por toda aquela questão de necropsia. Mas o fato é, esse homem foi brutalmente morto. E o principal suspeito é um adolescente de 16 anos que é filho do próprio. Nós sabemos, está escrito nas Sagradas Escrituras, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriariam. É o que está escrito. O amor de muitos se esfriaria. E que nós teríamos aí filhos contra pai. Olha essa imagem aí. Né? Olhem essa notícia. Filho contra pai. Principal suspeito, filho. Um adolescente que deveria nutrir aí pelo pai total respeito, amor. Mas pelo contrário, nós não sabemos o que motivou. Mas você, independente, né? Você tem um filho que mata o pai de forma brutal, como foi nesse caso aí, de fato é algo que nos deixa cada vez mais chocados e cada vez mais, no meu caso em específico, gente, cada vez mais, com a licença dos senhores e senhoras que me assistem, cada vez mais confiante do que está escrito nas Sagradas Escrituras, de que estamos chegando próximo ao fim. Porque, de fato, é o fim do mundo. Uma situação como essa. Você ver o filho matando o próprio pai e desta forma terrível. E ainda escondendo o corpo. Como disse aqui, a polícia também está investigando se existem outras pessoas neste caso. Se as pessoas, elas estiveram aí ajudando esse adolescente tanto a matar como também a ocultar o corpo deste homem que aparece na sua tela e que foi identificado como Birandi, né? Birandi, exatamente nessa área aí de divisa entre a cidade de També, faz parte de També, mas faz divisa com a cidade de Vitória da Conquista, zona rural, hein? O pessoal de lá, todos boquiabertos, chocados com a brutalidade e com essa suspeita de quem possa ter cometido de fato este crime, que é o próprio filho do Birandi, hein? Lamentável, gente, lamentável ver uma situação como essa. É isso que nós temos dito sempre. E ainda tem gente aí contra a família. Ainda tem gente aí, fazendo motim contra a família. Precisamos cada vez mais, nos blindar mesmo das coisas desse mundo aí contra a família. Porque esse mundo só está oferecendo coisas terríveis. Destruição para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, colocando na mente deles que tem que ir contra pai, que tem que ir contra mãe, que não deve mais obedecer. E se o pai e sua mãe não fizer a sua vontade, você tem que matar. É isso que muitos estão pregando por aí e acham certo. Mas você que é cidadão de bem, você que me assiste aí agora, cidadão de bem, pai e mãe de família, blinde sua família, independente do que estejam falando por aí. Deixem falar. Deixem falar. Porque eu tenho certeza que no momento da aflição, não são esses lacradores aí de rede social, né? Não são esses artistas lacradores por aí que falam, não é bem assim, agora é diferente, tudo mudou. Não são eles que vão trazer a solução para você, pelo contrário. Quando um problema desse, com adolescente, com jovem, se instala na sua família, eles não estão nem aí para você. Essa é a realidade, né? Mas nós lamentamos profundamente toda essa situação aí, né? E, de fato, pedimos a Deus o consolo dos familiares do Birandi. De fato, mais uma família desfacelada. Quantas famílias nós já noticiamos aqui, já narramos, apenas nesses 2 primeiros meses do ano de 2026, casos dentro das próprias famílias. Dá para contar aqui, mais de 5, né? Tivemos um caso em Itapé, o avô acabou, em relação aí ele agiu, né, em autodefesa, acabou matando o próprio neto.
Tivemos também o caso lá no Sergipe, onde um homem acabou atingindo 3 pessoas da mesma família, da família dele. Tivemos um outro caso no Goiás, agora recente, na semana passada, o homem matou 2 filhos. E agora esse caso aí deste homem que acabou sendo morto e o principal suspeito, o próprio filho. Golpes de machado, crime brutal. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Apenas clamando bastante a Deus. Temos que clamar mesmo ao Altíssimo. Não tem saída. É clamar a Deus e cada vez mais, né, se blindar, fortalecer o elo com seu filho, ensinar o caminho certo, porque de fato não é brincadeira, hein? Não é brincadeira tudo isso que estamos vivendo nesses dias, tá certo? Tá aí então essa informação que vem diretamente lá da cidade de Itambé, zona rural, distrito de Formosa, aí exatamente na divisa com a cidade de Vitória da Conquista. Vamos seguindo com mais informações e desta vez nós vamos falar sobre mais uma prisão que foi realizada aí, né? Na verdade, não é prisão, né? Esse daqui ficou preso para sempre, né, meu amigo Cássio? A gente fala assim, traz uma leveza, mas o caso é sério. Um homem que estava com a tornozeleira eletrônica acabou sendo executado na BA 290, isso mesmo, hein? Homem com tornozeleira eletrônica, ele foi assassinado a tiros dentro de um carro na BA 290. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Este crime com característica de execução brutal aconteceu, né, na BA 290, como eu já disse, né, nesse trecho entre a cidade de Teixeira de Freitas e Alcobaça, a extremo sul do nosso estado, né, precisamente em frente ao Polo Municipal, por volta das 11 horas e 30 minutos. Isso mesmo, 11 horas e 30 minutos aconteceu este crime do dia de ontem, né? A vítima foi identificada como Gabriel de Jesus Wildenberg, né? Esse jovem que você vê na sua tela, ele foi então a vítima, estava a bordo de um Toyota Corolla cinza de placa OYG 2G82, quando então foi interceptada por os criminosos, que acabaram então tirando a vida do Gabriel, hein? De acordo com informações colhidas no local, os atiradores emparelharam então o carro aí, né? Juntamente com o carro dele, e um veículo que ainda não foi identificado, né? E abriram fogo diversas vezes contra então o carro que era dirigido pelo Gabriel de Jesus. O ataque foi então concentrado do lado do motorista, não dando então qualquer chance de defesa à vítima. Após os disparos, os autores então fugiram em alta velocidade, tomando rumo ignorado, hein? Uma guarnição da 87ª Companhia Independente de Polícia foi então a primeira a chegar no local, fez o isolamento da área para então os trabalhos periciais pudessem acontecer, né? O cenário encontrado então pelo Departamento de Polícia Técnica era de extrema violência, gente. Os peritos recolheram diversos estojos e também fragmentos, né, de projéteis calibre 9mm. O Gabriel apresentava aí múltiplas perfurações, sendo a maioria delas na região da cabeça, ou seja, os tiros foram direcionados contra o Gabriel, que estava no outro carro, exatamente na região da cabeça da vítima, o que reforçou aí a hipótese verdadeiramente de uma execução planejada, hein? Um detalhe que acabou chamando a atenção aí, né, das autoridades foi o fato da vítima estar utilizando a tornozeleira eletrônica, né, no momento em que acabou sendo morto. Investigações preliminares revelam que Gabriel ele possuía sim antecedentes criminais, né? Ele já havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal no estado de Minas Gerais por tráfico de drogas, inclusive, né? Naquela ocasião, ele foi flagrado transportando aí cerca de 30 quilos de maconha em uma picape Fiat Toro, viu? É isso mesmo, que tinha então como destino a capital paulista, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. O delegado plantonista, o doutor Jean Nascimento, acompanhou então o levantamento cadavérico e informou que o inquérito policial será então instaurado imediatamente. A Polícia Civil agora
busca imagens de câmeras de segurança e também depoimentos de testemunhas para esclarecer a motivação do crime e também identificar os executores. Quem será que matou o Gabriel? É isso que a polícia estará procurando a partir de agora, hein? O corpo foi então encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, enquanto o carro, né, o Corolla aí, crivado de balas, foi então guinchado para a Delegacia Territorial para passar por uma inspeção detalhada com informações, né? Uma inspeção detalhada aí do que de fato aconteceu. Mas a criminalidade crescendo cada vez mais, né? Infelizmente nós sabemos que esse jovem, o Gabriel, que foi essa vítima, ele já tinha passagens pela polícia, uma delas por tráfico de drogas, estava utilizando essa tornozeleira eletrônica, mas é mais uma vida que se vai, é mais um jovem que se perde aí, né? Infelizmente, nós não sabemos o que de fato motivou, mas tudo indica que de fato foi uma execução já planejada, uma verdadeira execução já planejada, já que os tiros foram, infelizmente todos, a maioria na região da cabeça, aí volto a dizer, deste homem, esse jovem, identificado como Gabriel, o Gabriel de Jesus Wildenberg, é o nome dele, né? Era o nome dele, Gabriel de Jesus Wildenberg, morto aproximadamente às 11h30 da manhã do dia de ontem, na região ali que liga a cidade de Teixeira de Freitas à cidade de Alcobaça, BA 290, onde então este caso acabou acontecendo lamentavelmente, hein? Este caso acabou acontecendo lamentavelmente na cidade de Alcobaça, na verdade na BA que liga Alcobaça a Teixeira de Freitas. Muito bem, vamos seguindo com mais informações. Gente, nesse feriadão aí nós tivemos um caso, né, do jovem que acabou se afogando ali na praia de Mamuã. Um jovem que, segundo informações, era da cidade de Vitória da Conquista, acabou se afogando e perdeu a vida, né? Lamentavelmente, esse jovem acabou perdendo a vida. E dizer o seguinte, as praias da cidade de Ilhéus estavam, lotadas a todo momento. Nós víamos aí ônibus passando, subindo, descendo, carros, né, de passeio, pessoas trafegando pela a BA-001, né, que liga Ilhéus a Itacaré, muita gente mesmo, passando a todo momento, de manhã até a noite, não parava, sem parar, movimento contínuo aí nas nossas BAs. E eu quero fazer aqui, chegou uma denúncia, né, até a nós, o seguinte, a empresa responsável, né, que tem a concessão pública para operar aqui intermunicipalmente, na nossa região, até mesmo sozinha, né? Quem faz essas linhas aí só essa empresa, a empresa Rota Transportes. Atenção, chegou aqui reclamações do seguinte, o ponto até ali a praia, os senhores irão entender bem, até a praia do Joia do Atlântico, né, que foi uma área muito procurada. Na verdade, ali Ponta da Tulha, Joia do Atlântico, Mamuã, são áreas bastante procuradas, principalmente por pessoas que moram aqui em Itabuna, né, que têm residências por lá. Mas o fato é, entendam, a passagem, a tarifa, é cobrada um valor até o Joia do Atlântico. Entre o Joia do Atlântico e a Ponta da Tulha, nós temos uma quilometragem interessante, cerca aí de 5 quilômetros, vamos colocar assim. Mas quem vai para o loteamento Paraíso, por exemplo, quem vai para Barra Mares, que é ali próximo, quem vai para Verdes Mares, que é outra área próxima ali, paga como se estivesse indo para a Tulha, sendo que a Ponta da Tulha está a mais alguns quilômetros. Ou seja, a pessoa não paga para chegar no destino, né? Que ela de fato vai. Ela paga como se estivesse indo para a Tulha. Essa é a denúncia. Ou seja, ela não pode... Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o loteamento Jardim Paraíso está mais próximo do Joia do que da Tulha. Mas o cidadão tem que pagar a passagem como se fosse para a Tulha. Porque, segundo a empresa, já é uma área ali
considerada como ponta da tulha. Eu acredito que é hora das agências reguladoras observar essas questões. Ou quem de direito, eu não sei se é a agência reguladora que observe isso aí. Né? Porque quem paga essa conta é o povão, gente. Imagine, são mais de 5 quilômetros. Aí você imagina 1 quilômetro de diferença do Joia do Atlântico para o loteamento Paraíso, por exemplo, e o cidadão tem que pagar R$5 de diferença, como se estivesse indo para a Tulha. Brincadeira, hein, dona Rota? Vamos prestar atenção nessa questão aí. Até porque, nesse período, os ônibus só andam lotados. Muita gente em pé, muita gente em pé. Os ônibus, alguns, logicamente, não são todos, mas com ar-condicionado, né? Isso eu posso falar porque eu andei em um desses ônibus esse final de semana. Os senhores podem notar, eu estou aqui apresentando, né, um pouco gripado. Mas pouco, para quem não sabe, isso aqui é fruto também de uma alergia. E entrei em um ônibus desse aí, meu amigo Cássio. Um desses, a área do ar-condicionado central, por exemplo, estava lotada. Eu olhei, eu estou falando porque eu vi. É poeira pura, o ar-condicionado central de um ônibus desse. Aí você imagine como é que ele desenvolve uma alergia, como é que ele desenvolve uma rinite. Essa é a realidade. Então, além de cobrar, assim, os senhores devem observar essas questões da quilometragem, vamos observar também a questão dos ônibus. Muita gente indo em pé e pagando uma tarifa que não condiz com o serviço. Essa sim é a realidade, hein? O pessoal está na bronca, o povo está na bronca com toda essa questão. Vamos fazer o trabalho certinho aí. Vamos seguindo, meu amigo Cássio, vem comigo, porque agora nós vamos falar da visita que foi feita durante essa semana, mais precisamente na terça-feira, pelo governador Jerônimo, à região de Uruçuca. É isso mesmo, a região de Uruçuca, porque por lá o governador, então, fez alguns anúncios, né? Alguns anúncios foram feitos por lá na região de Uruçuca. Nós vamos falar sobre este assunto. O governo do estado autorizou, então, a pavimentação da estrada aí entre a sede do município de Uruçuca até o distrito de Serra Grande, o que é um avanço muito bom aí, principalmente para essa área turística aqui da nossa região, hein? Segundo informações, essa pavimentação fortalecerá e muito, então, o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento turístico da região, sul da Bahia. Vamos ver essa informação. O governador Jerônimo Rodrigues esteve no distrito de Serra Grande, no município de Uruçuca, para realizar entregas na área de infraestrutura e participar do Carnaval da cidade, localizada no litoral sul da Bahia. Durante a agenda, o governador entregou uma ambulância ao município e autorizou o início da licitação para a pavimentação asfáltica de 38 quilômetros da BA-653, no trecho que liga a sede ao distrito, conhecido como Veia da Mata Atlântica. Encerrando o dia em Serra Grande, Uruçuca, que tem um carnaval com muita gente da região de Ilhéus, do sul da Bahia e mais. Quero dizer a você que hoje, além do carnaval, eu plantei uma árvore, plantamos um pau-brasil, entregamos uma ambulância e agora acabei de dar ordem de licitação de uma estrada muito importante, quase 40 quilômetros de asfalto, ligando a sede do município ao distrito de Serra Grande, uma região praiana, muito especial para o turismo, para a economia. Sábado agora, está no Diário Oficial a publicação da licitação. Um mês depois, abrimos os envelopes para que a gente possa ainda no mês de abril dar ordem de serviço. É uma obra de 1 ano e meio, eu espero que uma empresa boa ganhe para poder cumprir as regras contratuais e a gente poder entregar essa estrada, que é um benefício muito grande. Quero agradecer aqui a parceria com a prefeita Magnólia, com o vice Lebrão, os vereadores, os deputados que aqui estavam, de muita coragem. A prefeita, nos primeiros meses de governo, pediu uma audiência, levou uma relação de projetos importantes para o município de Uruçuca, mas ela destacou que um dos mais importantes, além de saúde, meio ambiente, educação, segurança, ela destacou essa estrada, a reivindicação de mais de 40 anos. E vim aqui hoje, em pleno carnaval, terça-feira de carnaval, da ordem de licitação, é muito gratificante. Então,
aguardar aí o processo. Um abraço a Uruçuca, um abraço a Serra Grande e um abraço a todos que estão aqui fazendo a política de Uruçuca. Olha, é um sonho aqui para essa região. Quando nós implantamos, eu no caso, como diretor de engenharia do DERBA, a estrada Parque Ilhéus-Itacaré, nós melhoramos o revestimento primário Cascalho, o acesso ao Parque do Conduru, um dos maiores parques do Brasil de preservação. Dizem, né, que os levantamentos aí de espécie de vegetações é um dos maiores do Brasil, perdendo lógico para Amazonas. E nós fizemos esse revestimento primário e o pessoal naquela época já pedia o asfalto. Só agora o governador Jerônimo autoriza com publicação de sábado no Diário Oficial da ligação do distrito de Serra Grande ao Parque do Conduru até a sede de Uruçuca, com 38 quilômetros de extensão. Para você ter ideia da importância dessa obra, ela vai desenvolver o turismo. Por que desenvolver o turismo? Quando você vier da BR-101, do sul do país, ou do norte, em direção a Itacaré, a Serra Grande, você não vai utilizar mais o acesso a Ilhéus-Uruçuca, que foi uma estrada construída para o acesso ao futuro Porto Sul e o Porto Malhado. Então você vai jogar, vai ser uma estrada turística, você vai sair em Serra Grande, nas belas praias de Serra Grande, daqui você vai para Itacaré, vai para Maraú, Barra Grande. Também a importância da agricultura familiar. Nesses 38 quilômetros é forte a agricultura familiar. Você vai garantir, no período de chuvas, o escoamento desse produto da agricultura familiar para as feiras, não somente de Uruçuca, mas ali da Ubaitaba, regiões vizinhas. E com isso você garante o sustento das famílias que vivem no entorno deste núcleo agrícola. E também fazendas, grandes proprietários que têm dificuldades em escoar sua produção de cacau no período da colheita. Então é uma estrada importante. O governador Jerônimo entra na história não somente de Uruçuca, mas de toda a região sul, ao propiciar a pavimentação dessa estrada tão sonhada. Eu falei aqui em 98, que inauguramos a estrada Parque, fazendo as contas aí, 28 anos, é uma estrada que se pensa em fazer essa pavimentação. Está de parabéns ao governador, está de parabéns Uruçuca, Serra Grande e toda a região do sul da Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues esteve no distrito de Serra Grande, no município de Uruçuca, para realizar entregas na área de infraestrutura. Muito bem, hein? Excelente aí notícia para não só para Uruçuca, não só para Serra Grande, mas para toda a nossa região. Imagine aí os moradores, por exemplo, das cidades aqui como Itajuípe, né, o Z4 ali, Itajuípe, Quaraci, Almadina, que vem pela BR-101. Baixa aí, por gentileza, Cássio, que vem ali pela BR-101, poderá chegar até a sede da cidade de Uruçuca e agora na BA, né, nessa nova BA aí pavimentada, será pavimentada, chegando até o Paraíso, que é Serra Grande, e caso queira também pela BA 001, chegando até a cidade de Itacaré. Facilitará muito o fluxo aí essa importante obra, né? Como disse aí o Saulo Pontes, que é uma pessoa conhecida aqui da nossa região, da cidade de Itabuna, um competentíssimo engenheiro, né? Já com muitos anos de experiência, e como ele disse, desde 98 essa promessa, e que, segundo informações, agora vai sair, né? Esta informação é assim que nós esperamos. É assim que nós esperamos, que agora irá sair sim essa pavimentação aí entre a cidade, a sede de Uruçuca, até o distrito de Serra Grande. Lembrando que o Parque Conduru aí, como o Saulo bem colocou, é uma das áreas com a diversidade, né, tanto de fauna como de flora, gigantesca. É uma grande riqueza aqui da nossa região. Imagine você estar trafegando por aí, né, numa estrada como essa. Eu espero dentro de breve trazer aqui o dia da inauguração, hein? O dia da inauguração desta importante obra para a nossa região sul da Bahia. Você vê aí também, além do governador, na sua tela, a prefeita de Uruçuca, a Magnólia Barreto, né, ladeada aí, da ex-reitora da UESC, ex-secretária também de Educação, Adélia Pinheiro. Enfim, né, esse pessoal, toda essa comitiva, melhor dizendo, estiveram por lá na última terça-feira,
levando essas informações importantes para toda a nossa região, hein? Imagine aí Uruçuca, rapaz, olha essa praça aí, que maravilha, hein? Essa praça de Serra Grande, maravilhosa, Cássio. Já esteve por lá, Cássio? Serra Grande é muito boa, hein? É muito bom, maravilha. Eu gosto muito de ir para aí, fico à vontade, né? À noite essa praça é maravilhosa, é aquela brisa, muitos petiscos. E todo mês tem aí o sarau, né? O sarau cultural. No segundo sábado de todo mês tem o sarau cultural aí na Praça de Serra Grande, né? A Praça Pedro Gomes, salvo engano é o nome dessa praça. É importante demais para essa região, né? E eu não tenho dúvidas que essa pavimentação aí trará muito desenvolvimento para a nossa também região sul da Bahia. Vamos seguindo com mais informações, dessa vez uma informação a nível nacional. Nós vamos falar aqui sobre a viagem do presidente Lula, então, à Índia, né? A viagem do presidente Lula à Índia, ele que já está por lá. Nós vamos falar aqui desta informação. O Lula, lá nessa viagem, ele está defendendo aí a regulamentação das Big Techs, viu, gente? E também sugere moderação no uso da inteligência artificial em um dos seus discursos. O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, defendeu então aí, no dia de hoje, nesta quinta-feira, a regulamentação das Big Techs e fez também um alerta sobre as práticas que ele chamou de práticas nefastas, né, das inteligências artificiais na cúpula, sobre o impacto da inteligência artificial que acontece lá na Índia, no país indiano, né? Em seu discurso, o presidente destacou aí os impactos negativos das inteligências artificiais, que, segundo ele, podem, então, fomentar práticas extremamente nefastas, né? O petista citou diversos problemas gerados por ferramentas, né? Exemplo de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, além também de pornografia infantil e violência contra mulheres. Tudo isso fruto, né, deste avanço, que poderia ser um avanço muito bom para todos, mas enfim, traz também consigo todos esses lixos, né? A regulamentação das Big Techs também foi defendida, melhor dizendo, por Lula durante sua fala, né? O presidente defendeu a governança global das inteligências artificiais e comentou o controle das grandes empresas do ramo da tecnologia sobre o meio digital. Nós temos, inclusive, uma fala do presidente que nós vamos soltar daqui a pouco, né? Mas vale dizer que ele está fazendo essa defesa e o presidente defendeu a regulamentação como uma forma de salvaguardar, segundo ele, né, os direitos humanos e a privacidade pessoal, né? Ele disse o seguinte: quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação, porque, de fato, estão na mão de poucos, né? Denunciou aí o presidente. Vamos ver, então, a fala aí do presidente Lula? Pode soltar. É uma satisfação participar da cúpula de impacto de inteligência artificial organizada pelo governo indiano, sendo esta a primeira ocasião em que se realiza no sul global. Aqui em Delhi, o mundo digital retorna à sua terra natal. Foram matemáticos indianos que nos legaram, há mais de 2000 anos, o sistema binário que viria a estruturar a computação moderna. Fazemos o caminho de volta para debater um dos maiores dilemas da atualidade. Nossas sociedades encontram-se em uma encruzilhada. A quarta revolução industrial avança rapidamente, enquanto o multilateralismo recua perigosamente. É nesse contexto que a governança global da inteligência artificial assume um papel estratégico. Toda inovação tecnológica de grande impacto possui caráter dual e nos confronta com questões éticas e políticas. A aviação, o uso do átomo, a engenharia genética e a corrida espacial são exemplos desse fenômeno. Elas podem multiplicar o bem-estar coletivo ou lançar sombras sobre o destino da humanidade. A revolução digital e a inteligência artificial
elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital. São parte de uma complexa estrutura de poder. Sem ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará desigualdades históricas. Capacidades computacionais, infraestrutura e capital permanecem excessivamente concentrados em poucos países e empresas. Os dados gerados por nossos cidadãos, empresas e organismos públicos estão sendo apropriados por poucos conglomerados sem contrapartida equivalente em geração de valor e renda em nossos territórios. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas estão desconectadas do universo digital. As estimativas mostram que em 2030 ainda teremos 660 milhões de pessoas sem eletricidade. Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política. O regime de governança dessas tecnologias definirá quem participa, quem é explorado e quem ficará à margem desse processo. Colocar o ser humano no centro das nossas decisões é tarefa urgente. O Congresso Brasileiro discute uma política de atração de investimentos em centro de dados e um marco regulatório de inteligência artificial. O Brasil lançou em 2025 o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Esse plano expressa nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de serviços públicos mais ágeis e maior estímulo à geração de emprego e renda. Este foi o paradigma da declaração sobre inteligência artificial que aprovamos na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no ano passado. Essa é a postura que o Brasil adota no diálogo com outros parceiros e fóruns. Participamos da iniciativa da China sobre a criação de uma organização internacional para a cooperação em inteligência artificial, com foco nos países em desenvolvimento. Dialogamos com a parceria global em inteligência artificial que nasceu no G7. Mas nenhum desses fóruns substitui a universalidade das Nações Unidas para uma governança internacional da inteligência artificial que seja multilateral, inclusiva e orientada ao desenvolvimento. O Pacto Digital Global que aprovamos em Nova York em setembro de 2024 estabeleceu um mecanismo crucial. O painel científico internacional independente sobre inteligência artificial é o primeiro órgão científico global sobre o tema e reúne especialistas, fatos e evidências em suas manifestações. O Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais e garanta que a inteligência artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países. Senhoras e senhores, a Índia, ao longo de sua história,
legou à humanidade contribuições fecundas e extraordinárias em diversos campos do conhecimento, nas artes, na ciência e na filosofia. Uma herança que traz à luz grandes dilemas éticos sobre a justiça, a diversidade, a inclusão e a resiliência. Este patrimônio é um poderoso referencial na busca por respostas aos desafios que a inteligência artificial impõe às sociedades contemporâneas. Muito obrigado. Então tá aí, hein? Tá aí o discurso do presidente Lula, ele que está defendendo aí as regulamentações tanto das Big Techs como também a moderação, né, no uso das IAs, para quem não sabe, as inteligências artificiais, né? A quarta revolução. Segundo ele cita, está na mão de poucos, né, o controle de toda essa questão. Enfim, né, tá aí esta participação do presidente brasileiro lá na Índia, onde então estão debatendo esta questão das inteligências artificiais, né, da regulamentação da inteligência, das Big Techs e também das inteligências artificiais. Não só o Brasil, logicamente, isso é um encontro aí da cúpula, né, de diversos países. Né, é a cúpula de inteligência artificial reunida lá na Índia. Vamos seguindo, vamos até um breve intervalo, já que nós voltamos com mais informações. Não saia daí. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida.
Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, hein? Vamos seguindo com as informações aqui. Desta vez nós vamos falar sobre mais uma. Nós mostramos agora há pouco um protesto com os produtores rurais. E este aconteceu em Itamaraty. Para quem não sabe, Itamaraty é distrito de Ibirapitanga. Mas um outro protesto também aconteceu, não é isso, produção? Aconteceu na nossa 101 também, só que lá no extremo sul, isso mesmo, né? Os produtores rurais voltaram a bloquear aí a BR-101 na altura da cidade de Itamaraju, tá certo? E protesto, logicamente, reacende aí tensão lá no extremo sul. Nós vamos saber mais detalhes sobre esse protesto que aconteceu na BR-101 lá no extremo sul, hein? É outro protesto, não tem a ver com esse protesto de cá. É um protesto da região do extremo sul. Vamos ver? Pode rodar. Produtores rurais voltaram a bloquear a BR-101 no quilômetro 805 em Itamaraju na manhã desta quarta-feira, no mesmo trecho interditado no dia anterior, nas proximidades do posto Serral. A retomada do protesto surpreendeu a Polícia Rodoviária Federal, já que não houve aviso prévio sobre nova interdição. Na tarde de terça, após cerca de 10 horas de bloqueio, o grupo havia liberado totalmente a rodovia nos dois sentidos. A liberação ocorreu após negociações e sinalização de abertura de diálogo com representantes do governo e das forças de segurança, o que levou à desmobilização antes do prazo inicialmente anunciado. Segundo os organizadores, o protesto tem como motivação a escalada da violência no campo e os conflitos fundiários no extremo sul da Bahia. Os produtores cobram medidas do poder público diante da tensão agrária, que envolve disputas de terra e episódios de violência registrados ao longo dos últimos anos. A região segue sob a atuação da Força Nacional, que opera desde abril de 2025 em municípios como Itamaraju, Porto Seguro, Prado e Itabela, em apoio às forças estaduais e federais. Até o momento, não há previsão para a liberação total da rodovia nesta quarta-feira. Então tá aí, hein? Como foi colocado, esse bloqueio aconteceu no dia de ontem, na quarta-feira, aí exatamente na BR-101, altura da cidade de Itamaraju, hein? Nós vamos estar acompanhando de perto toda esta situação que tem acontecido lá no extremo sul, assim como nós já mostramos desde o ano passado, né? Toda essa questão aí envolvendo produtores rurais e também a questão dos índios, enfim, tá aí esta informação de momento. Vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar lá da cidade de... qual é a cidade aqui do interior? Em produção, a cidade de Ipirá, não é isso? É Ipirá? Onde o suplente de vereador ele foi assassinado
aqui no nosso interior baiano. Vamos falar mais sobre este assunto de lá da cidade de Ipirá, isso mesmo, Ipirá que fica ali na bacia do nosso, chamada Bacia do Jacuípe, né? A nossa Bahia é muito grande, são 417 municípios, muitas regiões, muitos municípios, mas o fato é, e a informação é a seguinte, o suplente de vereador acabou sendo assassinado lá na cidade de Ipirá, interior do nosso estado, hein? Esse suplente foi morto a tiros após ter sua casa invadida, minha gente, na manhã do dia de hoje. Esse fato aconteceu no dia de hoje, como já disse, na cidade de Ipirá, né? Até o momento, nenhum dos suspeitos foram, então, presos pela polícia, né? Que segue, logicamente, investigando. A Polícia Civil que segue investigando aí as circunstâncias neste caso, hein? Segundo informou também a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Alessandro Rosário Pindombeira, um homem de 42 anos, ele que vinha disputou as eleições, era suplente então de vereador, você vê a imagem dele aí agora, né? Ele estava em sua casa quando então um homem invadiu o imóvel e atirou contra a vítima, né? O crime então ocorreu na rua Projetada, no bairro Mirante, da cidade de Ipirá, hein? Lembrando que a mãe da vítima, a senhora Ana Francisclina, relatou aos policiais que saiu da casa do filho, onde o deixou deitado no sofá, né? Ela esteve lá com o filho algumas horas antes, deixou o filho deitado no sofá, né? Horas não, na verdade são alguns minutos, né? Segundo informações aqui, 15 minutos antes do acontecido, né? A senhora Ana Francilina, mãe então da vítima, este homem que você vê na sua tela, ele que era suplente de vereador e que foi assassinado aí na cidade, hein? Então ela saiu, deixou ele deitado no sofá e foi até a sua casa, né? Nesse período aí. Quando então ela voltou, já encontrou o filho morto. Diz que um período de 15 minutos, né? Lembrando que o disparo atingiu então a cabeça da vítima e segundo informações do Caboronga Notícias, né? Que é um blog de lá da região, ele não resistiu, né? Acabou morrendo logo no local, né? Alexandro Rosário Pindombeira havia disputado as eleições de 2024, né, pelo partido Avante, e na ocasião ele obteve 323 votos. É um número expressivo para o município, né? 323 votos é um número de votos expressivo para quem entende aí da votação proporcional, né, para o município de Ipirá. Ele ficou então como suplente, como já dissemos aqui, né? Antes disso, ele tinha também concorrido a uma vaga na Câmara desde 2008, ou seja, participou aí das eleições de 2008 e das eleições de 2024, mas também não teve sucesso, hein? Lembrando que, conforme a informação aí, ele estava também se recuperando de uma cirurgia, né? O suplente estava se recuperando de uma cirurgia e a autoria e motivação do homicídio devem ser, então, apuradas pela delegacia do município de Ipirá, né, que agora, juntamente com os agentes aí, estarão investigando todo este caso que vitimou o suplente de vereador da cidade, né, mais conhecido como Alexandro Rosário Pindombeira. Tá certo? Tá aí a informação, aconteceu hoje pela manhã, né, a mãe estava com o seu filho, ele que tinha passado por uma cirurgia recente, deixou o filho em casa, né, na sua própria residência, deitado no sofá, foi até a residência dela, quando ela retorna, já se deparou com essa cena terrível, que era o filho que morto. Imagine aí para essa mãe, né, poder vivenciar essa cena, que terrível, hein? Que Deus conforte o coração, não só da mãe, mas de todos os familiares que nesse momento choram, né, pela perda repentina, pela partida aí deste suplente de vereador na cidade de Ipirá, hein? A cidade ficou chocada, com este crime terrível que aconteceu na manhã do dia de hoje aí no nosso interior baiano. Mas vamos seguindo com mais notícias, vamos girando com mais notícias, estamos chegando à reta final do nosso programa, mas antes vamos trazer aqui mais um assunto, agora lá da região de Alagoinhas, porque o Ministério Público pediu aí a suspensão do fechamento de escolas da zona rural da cidade de Alagoinhas. Isso mesmo, hein? O Ministério Público do Estado aqui da nossa Bahia recomendou então à Prefeitura da cidade de Alagoinhas a suspensão imediata do fechamento de escolas da zona rural.
né? A decisão foi então tomada pela promotora de justiça, a doutora Patrícia Martins, né? E visa interromper aí, então o reordenamento da rede municipal de ensino, né? Até que critérios legais e sociais sejam então cumpridos. O prazo máximo de retorno das aulas é justamente na próxima segunda-feira, dia 23 agora deste mês de fevereiro. E segundo a apuração aí do Ministério Público, há falhas no processo de desativação de 8 escolas, sendo elas as seguintes. Vejam bem, né? A falta de justificativa não foram... aqui tem o nome das escolas. Isso mesmo, né? Foram então aí há falhas no processo de desativação dessas 8 escolas, né? Aí vamos dizer aqui quais são essas falhas. Então é isso, né? Há uma falta de justificativa, não foram apresentados relatórios aí individuais que expliquem o motivo do fechamento de cada unidade, né? Outra é de que as comunidades locais foram ignoradas, não houve uma escuta qualificada das famílias e também dos moradores que serão então diretamente afetados pela mudança, né? E por fim, o Conselho Municipal de Educação vistoriou aí apenas uma das unidades para onde os alunos seriam transferidos, deixando as outras 7 sem avaliação, né? Então, para que o fechamento das escolas seja considerado legal, o Ministério Público do Estado está exigindo aí que o município apresente um relatório técnico para cada escola, né? Contendo pelo menos 3 pontos considerados essenciais pelo órgão: o impacto social, o transporte na região e também a garantia de não abandono desses alunos, né? Ou seja, a evasão escolar. Coisas como a mudança afetará então a vida da comunidade rural, né? Foi o que foi colocado pelo Ministério Público, né? Ainda lembrando que um relatório aí detalhado de como se encontra as escolas, né, sobre as condições de deslocamento e também de segurança dos estudantes, né, deverá ser apresentado pelo município para que justifique então o fechamento dessas escolas nas zonas rurais, né? Então todo o material, inclusive produzido, deve ser então enviado ao Conselho Municipal de Educação, né? Além de apreciado pelo Conselho, também apreciado pelo Ministério Público. É isso aí, jogando duro no Ministério Público, né? E tem muitos gestores por aí saindo, fechando as escolas, à torta e à direita. Vou fazer reforma. Mais de 4 anos, escolas fechadas. Infelizmente, isso não acontece só em Alagoinhas, não, hein? Eu conheço outros municípios aqui da Bahia que estão nessa mesma situação. Escolas fechadas, foram fechadas para a reforma e até hoje nada, né? Como diz um amigo aí, necas de pitibiribas. Essa é a verdade. Necas de pitibiribas. Ou seja, nada. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo com a última notícia da nossa edição do dia de hoje. Nós vamos falar agora sobre um fato inusitado que aconteceu na cidade de Ipiaú. Isso mesmo, hein? Por lá os moradores encontraram um jacaré. O jacaré passeando no centro da cidade de Ipiaú, meu amigo Cássio. Temos uma matéria sobre isso, né? Pode rodar. Um jacaré de pequeno porte foi encontrado na Praça Salvador da Mata, no centro de Ipiaú. O animal estava em frente ao prédio de um mercado e chamou a atenção de quem passava pelo local. A cena foi registrada por um morador da cidade, que gravou imagens do réptil e compartilhou o vídeo nas redes sociais, onde o caso rapidamente repercutiu. Nas proximidades da praça fica o rio Água Branca, onde já foram registradas outras aparições de jacarés e até de uma sucuri. O Rio de Contas também está situado próximo ao local, o que pode explicar a presença do animal na área urbana. Então tá aí, ó. Aparição inusitada, né? Imagine você estar andando à noite pelo centro da cidade aí de Piauí e se depara com esse jacaré. Ele é meio amarelado, né? E parece aquele jacaré do Papa Amarelo. Eu não conheço muitas espécies, não sou biólogo, mas me parece isso aí, ó. Foi comprar uma polpa, né? Foi comprar uma polpa de frutas aí, ó. Rapaz. Então, um fato inusitado, na verdade, um susto, né? Esse morador encontrou esse jacaré por aí, na cidade de Ipiaú. De onde ele deve ter saído? Essa é a pergunta que não quer calar. O que não pode acontecer é de que
que machuquem o bichinho, né? Como aconteceu aqui na cidade de Itabuna. Eu fiquei sabendo que parece que prenderam o fora da lei aí que matou o tamanduá, né? Foi o tamanduá aqui em Itabuna, né? Na semana passada que nós mostramos aqui. Enfim, quando ver então um animal silvestre, um animal diferente daquilo que nós estamos acostumados, ligue para a delegacia ambiental. Se não tiver delegacia ambiental no seu município, né, ligue para a polícia. Normal, eles saberão, ou então bombeiros, eles saberão destinar. O que não pode é machucar os animais que estão aí para viver em harmonia conosco, né, com os seres humanos. Tá aí então essa aparição inusitada, jacaré no centro da cidade de Piauí. E é com essa informação que nós finalizamos o nosso programa do dia de hoje, agradecendo a cada um de vocês pela audiência, pela companhia de sempre. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos de volta com mais um TV News segunda edição para vocês. Continue com a nossa programação e até lá.